Atenção, galera, show! Canal Biofortes, professor Jurandir, dica de química especialíssima, prova da UEMA. E tá aqui, dica show, canal Biofortes. Bom, aqui é uma pilha, né? Funcionamento da pilha, aqui é a pilha de Daniel. Aqui você tem o ânodo, e lembra que o ânodo começa com A de vogal. Oxidação começa com O, então vogal com vogal. Lá no cátodo começa com consoante, cátodo, redução também, no cátodo ocorre a redução. Observe que, durante o funcionamento da pilha, o eletrodo de zinco que está sofrendo oxidação vai dispersando íons na solução e ela vai ficando mais concentrada, enquanto que no cátodo a solução fica mais diluída. Os elétrons estão fluindo do ânodo para o cátodo, então os elétrons saem sempre do polo que está sofrendo oxidação para o polo que está sofrendo redução. Aqui chama-se de fio condutor. Essa ponte salina é migração de íons. Ocorre migração de íons para manter a neutralidade da pilha. Lembrando que o ânodo é o polo negativo. Lembra de ânodo, ânion, negativo. Cátodo é o polo positivo da pilha. Ok? Então essa é a minha dica, canal Biofortes. Valeu, galera, show! Fala, galera, show do canal Biofortes. Em especial para você que vai fazer o vestibular da UEMA. Na UEMA, os 3 temas que mais caem em biologia são ecologia, zoologia e botânica. Em ecologia, atende para a cadeia alimentar. Lembre-se que quando o indivíduo ingere o outro, ele adquire matéria e energia. À medida que a energia vai passando ao longo da cadeia alimentar, essa energia vai diminuindo. Então o fluxo de energia ele é decrescente. Já a matéria, ela não decresce, porque a matéria ela é cíclica, ou seja, o indivíduo morre, ele é decomposto e a matéria orgânica dele vira inorgânica, sais minerais, gás carbônico e água. Essa matéria inorgânica ela é capturada pelos produtores para produzir nova matéria orgânica. Então a matéria ela é cíclica. A energia ela é unidirecional, porque ela vem do Sol para a Terra, da Terra ela não volta para o Sol. E além disso, a energia é decrescente. É por isso, pessoal, que as cadeias alimentares geralmente são curtas e não longas. Dê também uma revisada em ciclo do nitrogênio. Analise todas as etapas do ciclo do nitrogênio, em especial a etapa chamada de fixação, que é feita por bactérias do gênero Rhizobium, que estão presentes nas raízes de plantas chamadas de leguminosas. As leguminosas são aquelas plantas que dão frutos em vagem, feijão, a soja, a ervilha, o amendoim. O que essas bactérias fazem? Elas conseguem capturar o nitrogênio da atmosfera na forma de gás nitrogênio e converter em amônia. E essa amônia é utilizada pela planta para produzir proteínas e produzir também material genético. Mas atenção, quem faz esse processo de fixação não é a planta, e sim a bactéria. E nos oceanos não tem leguminosas. Quem vai fazer essa fixação são cianobactérias, ok? Passando agora para a zoologia. Preste muita atenção no que diz respeito à ocupação do ambiente terrestre pelos tetrápodes, pelos vertebrados. Os primeiros a ocupar o ambiente terrestre foram os anfíbios. Mas essa ocupação não foi definitiva. Por quê, professor? Porque os anfíbios ainda têm fecundação externa. E fecundação externa só ocorre na água. Outra coisa é que os anfíbios, eles não têm ovo, nem com casca e nem com anexos embrionários, necessitando colocar seus ovos na água. Agora, os primeiros a ocuparem de forma definitiva o ambiente terrestre foram justamente os répteis, devido a 2 motivos principais. Fecundação interna, aí não precisam mais de água, e também o ovo com casca e anexos embrionários. Lembrem-se que o principal anexo embrionário para a conquista do ambiente terrestre é o âmenio. O âmenio é uma vesícula que envolve o embrião e produz o chamado líquido amniótico. E esse líquido amniótico protege o embrião de choques mecânicos, de choques térmicos e principalmente evita a dessecação, ou seja, a desidratação do embrião. Quem é que tem âmenio? Aves, répteis e os mamíferos. Passando para a botânica. Em botânica, dê uma lida na morfologia vegetal. A morfologia principalmente da raiz, que é cobrado bastante do vestibular. Agora, dando uma dica para vocês sobre os fito-hormônios, os hormônios vegetais.
Um hormônio que não tem como errar é o hormônio chamado de etileno, que é um gás. Esse gás etileno, ele promove o amadurecimento dos frutos e também a queda das folhas. Ele promove a formação da camada de abscisão, que é aquela camada que vai promover a queda das folhas. Então, queda das folhas, ou seja, envelhecimento da planta, é o gás etileno. Amadurecimento é o gás etileno. Um outro hormônio são as citocininas, que promovem a divisão celular nas plantas. Então, o fruto, para ficar maior, ele também pode ficar maior pelo aumento do número de células, que é promovido pelas citocininas. Outro hormônio bastante cobrado no vestibular são as giberilinas. As giberilinas promovem o que, professor? A floração e a germinação. Promove a floração e a germinação, a giberilina. Um outro é o ácido abscísico, o ABA. Entendam, esse ácido abscísico lembra abscisão, lembra queda das folhas. Só que é o contrário. O ácido abscísico, ele não promove queda das folhas, muito pelo contrário, ele impede a queda das folhas, ele impede o brotamento, ele impede a germinação e ele também impede a abertura dos estômatos, que são aquelas estruturas que fazem as trocas gasosas e a transpiração dos vegetais. Então vejam, o ABA ou ácido abscísico é o hormônio que promove o contra, é o hormônio do contrário. Impede a germinação, impede a floração, impede a abertura dos estômagos. E por último, aquele hormônio que é o mais abrangente, que cai tudo, é a auxina. Promove a paternocarpia, que é a formação de frutos sem sementes. Promove também a dominância apical, ou seja, você tem uma planta, sempre a gema apical, aquela gema da ponta do caule, é aquela que vai crescer mais. E aí você corta a gema apical para poder a auxina se espalhar para as gemas laterais e aí formar a copa do vegetal. Então esse é o mecanismo da poda. A auxina também promove o tropismo, o geotropismo, a raiz cresce em direção ao centro da terra, também chamado de gravitropismo. Então a raiz tem geotropismo positivo ou gravitropismo positivo, e o caule, como se afasta do solo, ele tem geotropismo ou gravitropismo negativo. Um outro é o fototropismo. O caule cresce em direção à luz. Então o caule ele tem fototropismo positivo e a raiz se afasta da luz, ela tem fototropismo negativo. Lembrem-se dessa frase: o sucesso visita aqueles que persistem. Boa prova para todos. Show! Fala galera, show! Do canal Biofortes. Aqui é o John, professor de Química de vocês. E a gente vai estar passando aqui uma dica rapidinho para o EMA. Estatisticamente falando, a UEMA sempre cobra questão de gases. Então vamos relembrar aqui um pouquinho sobre os gases. Ninguém pode esquecer, PNRT, por você nunca rezei tanto. Ou as mais safadinhas, esse N é o número de mols, que é a massa sobre a massa molar. Mas a UEMA prefere mais falar das transformações gasosas. Bora aqui comigo. As isotérmicas de Boyle. Se você pegar as isotérmicas de Boyle, ela diz o seguinte: quando a pressão aumenta, o volume diminui. Isso explica, por exemplo, a respiração. O diafragma sobe, o volume do pulmão diminui, a pressão interna do pulmão torna-se maior do que a pressão externa. Como a pressão de dentro do pulmão é maior do que a de fora, o ar sai. Então, quando a pressão aumenta, o volume diminui. E se o volume diminui, a densidade aumenta. Bora pra cá. As isobáricas, Lady Charles. A isobárica diz pra gente que quando a temperatura aumenta, o volume também aumenta. Isso explica por que o ar quente tende a subir. Se a temperatura aumenta, o volume aumenta, a densidade do ar diminui. Os ar-condicionados são instalados em cima porque o ar frio tende a descer. Se a temperatura diminui, o volume diminui. Se o volume diminui, a densidade aumenta. Vamos pra frente. As isocóricas. A isocórica, ela está falando pra gente o seguinte, ó. Se a temperatura aumentar, a pressão também aumenta. É diretamente proporcional. Você calibra o pneu do seu carro aqui, proporcional. Você calibra o pneu do seu carro aqui, viaja até a Luiz Correia. Quando chega em Luiz Correia, você vai calibrar novamente a pressão e percebe que a pressão aumentou. O atrito do pneu com o solo aumentou, a pressão também aumentou. E em 2014, a UEMA também cobrou lei de Graham, de fusão e efusão gasosa, que diz que o gás mais leve se propaga mais rápido. Se pegarmos hidrogênio e oxigênio, como o hidrogênio é mais leve do que o oxigênio, ele se propaga mais rápido. Quantas vezes? 16 vezes? Não. A fórmula é V1 sobre V2
Raiz de M2 sobre M1. Então 32 sobre 2, 16. Raiz de 16, 4. O hidrogênio é 4 vezes mais rápido. Um forte abraço para você. Beijo do John John. E aí, galera, show do canal Biofortes. Tamo junto, galera. E a dica agora é sobre libertinagem. Essa obra foi publicada em 1930, trata-se, portanto, de uma obra moderna, da primeira fase modernista. E ela já traz, desde o título, o ideário de modernidade, o ideário libertário. A proposta, portanto, era desfazer-se do padrão habitual, que era comandado pelo parnasianismo na literatura brasileira, e o autor, perfeitamente moderno, compõe 38 poemas, sendo 2 deles completamente compostos na língua francesa. Todos os outros, os 36, em língua portuguesa. Essa história de composições em francês advém da forte influência que o Manuel Bandeira recebeu de Paul Eluard, um dos grandes teóricos da literatura francesa. Ele conviveu com Paul Eluard quando esteve no sanatório de Cladavel, na Suíça, tentando um tratamento de saúde em virtude da tuberculose, uma doença incurável que ele adquiriu. Ele passou 2 anos por lá, tomou contato com grandes referências da literatura internacional. Ele tomou contato com artistas modernos e quando retornou ao Brasil, retornou já com um espírito de modernidade, inclusive construindo algumas composições que já antecipavam o modernismo. Foi ele que encaminhou Poemas Sapos do livro Carnaval, que é um dos momentos mais importantes e especiais da Semana de Arte Moderna. Bandeira, portanto, antes mesmo da Semana de Arte Moderna, já manifestava características de modernidade, que ele consolidou com a sua primeira obra perfeitamente moderna, a obra Libertinagem. Eu quero destacar aqui um poema muito importante do livro, que se chama Poética. O poema Poética é um poema metalinguístico que explica pra gente os preceitos do livro e os preceitos de modernidade. Para o Manuel Bandeira e para os autores modernos de uma forma geral, a ideia de modernidade passava pela ruptura com o formalismo parnasiano, a liberdade de expressão, versos livres, versos brancos, tom prosaico, linguagem simples. A ideia, portanto, era de libertinagem, ou seja, libertária, de liberdade na composição do texto. Quero lembrar também que há um outro aspecto importante no livro, além da modernidade, que é a dimensão autobiográfica. Em virtude da tuberculose, o Bandeira ele acabou convivendo com coisas muito graves e muito sérias, como, por exemplo, a impossibilidade de uma vida comum, de uma vida habitual. Ele não conseguia fazer coisas simples, como, por exemplo, andar de bicicleta, nadar, coisas que ele colocou em um dos seus poemas mais importantes e expressivos, se chama Vou Embora para Passagra, que também integra o livro e é um poema autobiográfico confessional, em que nós observamos o desejo do cara de fugir de uma realidade latente, de problemas motivados pela doença, o desejo de recapitular a sua infância, de relembrar o momento feliz anterior à doença e as referências também à morte, que é uma recorrência em sua produção literária. Passagra é um lugar encantado em que ele poderia pelo menos esquecer momentaneamente as dificuldades que enfrentava. Nós temos temas dos mais diversos na obra, mas é importante salientar a preocupação que o autor tem em tematizar a sua própria vida, a sua existência difícil, em virtude das dificuldades enfrentadas por um tuberculoso. Portanto, a referência à doença, a ideia da morte, as perdas familiares que marcaram profundamente o autor dizem respeito a todo esse universo, assim como suas lembranças lá de Recife, da sua terra natal, da sua infância, um momento maravilhoso, a saudade que ele tem desse momento fantástico, encantado, anterior ao momento sério em que ele contraiu a doença. E também a presença de alguns poemas em que se percebe a religiosidade, que é um outro aspecto muito singular. Alguns poemas apresentam uma forte religiosidade, oriunda, claro, de uma necessidade de se apegar a alguma coisa como válvula de escape. Beleza? Aí nós temos também textos que falam sobre a adolescência, a descoberta do amor, como, por exemplo, Meu Porquinho da Índia, né? Como, por exemplo, Madrigal Tão Engraçadinho. Então, é uma obra poética maravilhosa que diz respeito ao cotidiano de qualquer estudante em língua portuguesa e que gosta de aprofundar estudos sobre a literatura do nosso país. Beleza? Valeu, galera! Show! Fala, galera! Show do canal Biofortes. Aqui é o professor Elcio Guiar de Língua Portuguesa. Eu estou aqui para dar algumas dicas no aspecto linguístico das obras que vão cair na UEMA. Falando cronologicamente, nós temos Memórias de um Sargento de Milícia. Se eu falo em Memórias de um Sargento de Milícias, eu estou falando de um romance romântico, embora as características desta obra sejam um tanto quanto realistas. Elcio, o que é que você quer dizer? Quanto à tipologia, nós temos
a narrativa. Para que eu tenha narrativa, eu preciso de verbos nocionais. O que são verbos nocionais? São verbos significativos, ou seja, indicam ação. E se ele estiver no passado, no presente e no futuro, nós temos uma sequência, logo a narratividade. Não nos esqueçamos que a linguagem romântica é uma linguagem prenhe de adjetivos que acaba idealizando e tirando um pouco do plano da realidade as personagens, coisa que não acontece nessa obra. É justamente o que diferencia ou faz com que esta obra, embora seja romântica, apresente características realistas. A outra obra é a Libertinagem, do Manuel Bandeira. Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho é um poeta da primeira geração moderna de linguagem simples. Quando eu falo linguagem simples, eu não posso marcar alguma alternativa que fala de linguagem rebuscada. Quando eu falo em primeira fase, eu estou falando de 22 a 30. É uma obra autobiográfica, vamos trabalhar com versos, e se eu trabalho com versos e há uma preocupação com a elaboração da mensagem, também temos a função poética. Temos também a Lígia Fagundes Telles com Verão no Aquário. Aí nós temos uma obra mais introspectiva. Quando eu falo numa obra introspectiva, outra, a questão do tempo cronológico e do tempo psicológico. O tempo cronológico ele se dá de acordo com a sucessão de ações, advérbios concretos, como eu falei ainda há pouco, passado, presente e futuro, e nós temos o tempo psicológico, que vai se dando de acordo com o fluxo de ideias e fluxo de informações. Essa é a minha dica. Valeu, galera! E aí, galera, show! Eu sou o professor Romulo Arantes, e você que está lá no canal Biofortes, faz essa sintonia e associação com Romulo_Prof no Instagram, e vamos conversando até a prova da UEMA. Minha dica agora é sobre Verão no Aquário. É um romance psicológico, denso, complexo, voltado para a reflexão da vida de uma adolescente chamada Raíza. A Raíza traumatizada, a Raíza com problemas gravíssimos, de uma estrutura familiar destroçada. A Raíza que teve que conviver com a separação efetiva dos seus pais. O seu pai Giancarlo, um farmacêutico falido, que encontrou no álcool um subterfúgio. A sua mãe, uma escritora, uma mulher forte, mantenedora da casa, a Patrícia. Num dado momento, há uma incompatibilidade entre os indivíduos, né, entre a Patrícia e o Giancarlo, e eles acabam se afastando. Continuam debaixo do mesmo teto, mas separados como casal. E a filha vai absorvendo tudo isso e fica do lado do pai, com um complexo de Electra. Ela se envolve emocionalmente com o pai, fica do lado do mais fraco, e eles viviam no sótão, que é um espaço de marginalização dentro do sítio que eles moravam, junto com o tio Samuel, que era um louco e que, portanto, também era um marginalizado. Giancarlo morre e a Raíza fica impressionada com isso. Ela tem sonhos constantes. E nesses sonhos o pai aparece e há uma sensação muito forte de que ele tem algo para dizer para ela. E ela não consegue entender. Quando o pai vai falando, ela acorda. Isso fica atormentando e a Raíza fica dividindo com a sua prima Marfa, que é uma adolescente, mas muito bem resolvida, tradutora, trabalha no escritório, tem uma boa condição, acaba superando perfeitamente os seus problemas, que não são poucos. Como toda adolescente, ela tem dificuldades, mas ela consegue superar. Ela é o oposto da Raíza. E a Raíza fraca, a Raíza conflituosa, a Raíza com seus traumas, ela não consegue abandonar o aquário. O aquário é uma alegoria. O aquário é uma redoma de vidro em que ficam os peixinhos que respiram ali miseravelmente, um palmo de água, recebem a comidinha. Quando o aquário está sujo, alguém vai lá e troca a água. Era a vida da Raíza, uma garota que já era adolescente, que já deveria se comportar como adulta, mas não tinha maturidade para tal, sabia que precisava se libertar e como um peixe deveria avançar para o mar. A mãe dela disse isso muitas vezes para ela, mas ela preferia o conforto daquele ambiente familiar que não era dos melhores. Então a alegoria do aquário pode ser entendida como a vida presa, a vida fechada da Raíza, ali, doida para continuar tendo um amparo familiar, reclamando constantemente a ausência da mãe. A mãe trabalhava, era uma escritora, estava sempre à máquina de escrever, e ela reclamando que precisava da atenção da mãe.
reclamando de Deus e o mundo, quando na verdade o problema estava nela e ela tinha dificuldade para aceitar isso. E aí nessa situação conflituosa ela começa a rivalizar muito com a mãe. Ela tem ali dentro daquele ambiente a mãe, mantenedora da casa, a mãe que sustenta todo mundo, que banca vários agregados, a mãe que internou o tio Samuel no hospício, a mãe que bancava isso inclusive, a mãe que cuidava da tia Graciana, que era uma titia, ou seja, aquela que estava prestes a casar e que não conseguiu e por isso ficou traumatizada, e a Paty ia lá e cuidava dela. A Paty cuidava da casa toda, inclusive tinha uma empregada chamada Dionísia, que era praticamente da família, né? E a própria Raíza, que era uma encostada, que fez aulas de piano, mas que não tocava, que poderia ministrar aulas, mas não fazia, e que só passava pela existência. E aí, num determinado momento, a Raíza começa a implicar diretamente com a mãe, entendendo que a mãe tinha um caso com um rapaz chamado André. E aí, nesse momento, ela começa a se dedicar à ideia de ficar com o André para rivalizar com a mãe. Essa rivalidade que já era oriunda desde o princípio, quando ela ficou do lado do pai contra a mãe. Resultado desse processo todo, ela acaba incomodando muito o André. Ela enche o saco do André. O André era um cara com muitos problemas emocionais e ela encheu tanto o saco do André que o André, numa noite, acabou possuindo ela fisicamente para mostrar que a única coisa que ele poderia dar para ela era sexo. Ele não tinha nenhum sentimento por ela. E depois disso o André, ele cometeu suicídio. O André cortou os pulsos. A Raíza conscientizou-se do mal que fez, mas já era muito tarde. Foi aí que finalmente, com uma conversa muito sincera com a mãe, ela percebeu que já era momento de sair daquele aquário. E a narrativa termina após longos capítulos, densos capítulos de grande densidade psicológica, muito monólogo interior e de revelação de um universo agônico e sofrido tóxico da Raíza, que é uma adolescente com problemas. O verão acabou. E o verão acabando, a Raíza conseguiu sair do aquário. Valeu, galera! Show! Alô, galera, show do canal Biofortes. Tudo bem? Professor Tibério, minha disciplina de língua portuguesa, e hoje eu vou dar aqui algumas dicas para você que vai fazer o vestibular da UEMA. A prova de língua portuguesa da UEMA não foge ao roteiro tradicional dos vestibulares de hoje de valorizarem aquilo que se conhece como perspectiva sócio-interativa da linguagem. Consiste em que, professor Tibério, essa perspectiva? Consiste em avaliar o ensino e o aprendizado da linguagem, sempre levando em conta o texto e toda a atmosfera que o norteia. Logo, para que você faça uma boa prova de língua portuguesa, ao interpretar o texto, você vai ter que levar em conta fatores diversos, como por exemplo, o autor do texto, o destinatário do texto, onde o texto foi escrito, quando foi escrito, sob que circunstâncias sociais ou históricas, e mesmo a fonte em que o texto foi publicado, no jornal, na revista. Tudo isso vai ser um fator preponderante para que você interprete o seu texto com eficácia. É importante destacar aqui que a prova de língua portuguesa da UEMA é uma prova mais estruturalista do que é a prova do Enem. Isso significa dizer que você vai ter que revisar alguns conteúdos mais gramaticais, como por exemplo, o período composto por subordinação, com foco nas orações subordinadas adverbiais, bem como também nas conjunções e locuções conjuntivas adverbiais. É um conteúdo bastante importante. Cabe aqui mencionar também a necessidade de você revisar as figuras de linguagem, sobretudo aquelas figuras de linguagem menos recorrentes, como a epizeuxe, o hipálage, a anástrofe, o sinédoque, entre outras. Se você se preparar e cumprir com esse itinerário, com certeza você vai ser muito bem sucedido na sua prova da UEMA. É show! E aí, galera, show do canal Biofortes. Eu sou o professor Romulo Arantes e a dica para a UEMA é Memórias de um Sargento de Milícias. Esse romance foi publicado em 1852 e 1853 em forma de folhetim e em 1854 em forma de livro. A publicação folhetinesca era típica das narrativas românticas. Porém, o que nós verificamos na obra é que ela vai além do romantismo, porque além dos elementos romanescos, ou seja, linearidade, temática amorosa, previsibilidade, final feliz, cor local e linguagem simples, a narrativa apresenta crítica social, crítica aos hábitos, costumes e valores da sociedade carioca do primeiro reinado,
E há também a presença de um personagem diferente, um anti-herói. O protagonista é o primeiro anti-herói da literatura brasileira. O personagem Leonardo, filho de uma pisadela e de um beliscão, filho de Leonardo Pataky e Maria da Hortaliça. Esse garoto, ele é pobre, ele é feio e ele é malandro. Portanto, ele rompe com o estereótipo do burguês, do herói romântico. A narrativa, portanto, antecipa elementos do realismo e a melhor classificação para ela é pré-realista. Trata-se de uma narrativa urbana de costumes, e essa narrativa urbana de costumes, ela apresenta pra gente, passo a passo, o que era aquela sociedade carioca, e o jeitinho brasileiro personificado no protagonista. Bacana? Então, galera, vai responder questões sobre a obra, tem que lembrar de quê? Vamos aos elementos estruturais do texto. O narrador é onisciente, ele sabe de tudo, o foco narrativo é de terceira pessoa. O tempo da narrativa, o tempo é predominantemente cronológico, porque a narrativa se passa precisamente entre 1808 e 1821, ou seja, o período de permanência de Dom João VI e a família real no Rio de Janeiro. E aí nós observamos, óbvio, que o espaço é o Rio de Janeiro do primeiro reinado, o Rio de Janeiro com seus hábitos, costumes, valores, sincretismo religioso, autoritarismo personificado na figura do policial, o Major Vidigal, e a malandragem perceptível sobretudo do comportamento do protagonista Leonardo. Bacana, galera? Show! Fala galera, show do canal Biofortes, tudo bem? Aqui é o professor Éder de Química e estou passando aqui para deixar algumas dicas para a nossa prova da UEMA domingo próximo. Na parte de Química Orgânica, dê uma lida, uma revisada rápida na parte de isomeria plana. Dá uma ideia do que é isomeria de posição, isomeria de cadeia, tautomeria, metameria e em diante. Na parte de isomeria espacial, a questão de carbonos quirais, isomeria cis-trans. Dentro ainda da Química Orgânica, sugiro que você tenha uma atenção rápida, mas um pouco aprofundada na parte de ésteres. Saber a nomenclatura de ésteres, dar uma lidazinha rápida na forma de hidrólise de ésteres para obter ácidos e álcool. Na parte de Química Geral, eu sugiro que você também não esqueça de fazer algumas questões de cálculo estequiométrico. E, claro, esse ano nós estamos completando 150 anos da nossa tabela periódica e é claro que a UEMA não vai ficar de fora. Ela vai abordar possivelmente uma questão, principalmente da questão de localização de elementos químicos e suas propriedades. Dê uma lida rápida. Na parte de físico-química, eu aposto que possa cair uma questão de termoquímica, uma questãozinha da lei de Hess, mas é claro que a parte de eletroquímica não fica de fora. Ainda na parte de química geral, eu sugiro que você, a exemplo do ano passado, dê uma lida lá nos métodos de separação de misturas, principalmente nos métodos de destilação. Bem, eu fico por aqui e agradeço a todos e desejo uma boa prova a vocês. Show! Fala galera, show do canal Biofortes. Professor Lindon Johnson de Biologia, tudo bem? Então, a minha dica para a prova da UEMA, que se aproxima, é sobre o processo de colonização que aconteceu aqui no Nordeste brasileiro, desde as capitanias hereditárias, do mecanismo de entradas e bandeiras, onde o europeu, ao ter contato com os nossos nativos, levaram a um genocídio, a uma eliminação dessas populações que aqui existiam. Onde a principal causa dessa eliminação, ao contrário do que se pensa, não foram tiros, não foram espadas, não foram os conflitos bélicos que existiram, mas foram as doenças adquiridas através do sexo, foram os germes. Então não custa nada lembrarmos que o índio sofreu muito com esse contato com os micróbios, porque ele não tinha imunização natural como já tinha o europeu. E isso levou realmente a uma eliminação em massa. Então, essas infecções adquiridas através das relações sexuais. Aproveite a oportunidade para fazer também uma revisão nos métodos contraceptivos, os métodos cirúrgicos, os métodos químicos, os métodos de barreira. Faça uma revisão lá na ação da pílula do dia seguinte, do método anticoncepcional por adesivos, né? O implante, o DIU, o diafragma. Então faz uma revisão geral dos métodos contraceptivos e as DSTs e STs. Tá ok? Então vai dar certo. Um forte abraço. Valeu!